Olá a todos mais uma vez. Vamos resolver mais 3 questões que caíram no Senai em seu processo seletivo CG 2106. As questões são 34, 38 e 39. Questão 34 vai versar em cima de duas estradas, R1 e R2. Uma leva à cidade de Flores e a outra leva à cidade de Folhas. E sabe-se que elas são perpendiculares, ou seja, elas fazem um encontro em um certo ponto. As duas estradas estão aqui, ela faz o encontro em um certo ponto. Por que perpendicular? Porque nesse encontro faz um ângulo de 90 graus. Então neste encontro aqui tem um trevo que está a 20 km de Flores. Em linha reta, a menor distância entre as duas cidades é 25 km. A pergunta: qual é a distância entre o trevo e a cidade de Folhas? Para resolver essa questão, você tem que desenhar ela primeiro, para saber o que você vai utilizar. Então, eu vou desenhar aqui as linhas, as ruas perpendiculares. Então, R2, vou desenhar R1. Tranquilamente, está se encontrando num trevo. Faz um ângulo de 90 graus. Sabe-se que do trevo até a cidade de Flores, então coloco a cidade de Flores aqui em cima, é 20 quilômetros. Coloco 20 aqui. E que em linha reta, não está tão reto assim, mas é o melhor que a gente pode fazer num rascunho. Em linha reta, essa distância é 25 quilômetros. É a menor distância. Em vez de você vir aqui, chegar até o trevo e ir para a cidade de Folhas, em linha reta, 25 quilômetros. A pergunta: qual é a distância entre o trevo e a cidade de Folhas, que eu vou chamar de X? Então é isso que a gente tem que calcular. Para fazer essa relação aqui entre dois lados do triângulo e para achar o outro, você usa o teorema de Pitágoras. Pitágoras, lá no início do estudo de Pitágoras, o que a gente tem? A gente tem um triângulo, é dado geralmente em qualquer situações didáticas, muitos livros trazem isso, a maioria dos professores fazem isso também. Coloca um triângulo tranquilo, coloca o 5, o 4 e o 3, ou então inverte. O 4 e o 3, sempre a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, vai ser 5. Naturalmente, pegando uma questão dessa, e você já tendo um pouquinho de noção de como surgiu o estudo do teorema de Pitágoras, você vê que 25 ele está aumentando em 5 vezes. 5 vezes 5, 25. Então 4 também só pode estar aumentando 5 vezes, que é uma proporção. 4 vezes 5, 20. Então, naturalmente, pela lógica, então o 3 também tem que aumentar 5 vezes para dar uma proporção desse crescimento do triângulo, que é igual a 15. Alternativa B. Mas, professor, eu não sei fazer essa dedução que nem o senhor fez. Tudo bem, então usa o teorema de Pitágoras, que vai dizer assim, que o quadrado da hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, é igual à soma do quadrado dos catetos. Tirando a hipotenusa, que sobrou os catetos. 20 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Sobe 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Com mais 2, 22. Sobe 2. 2 ao quadrado, 4. Com 2, 6. 625. 20 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 0, então coloca 2, porque é ao quadrado. Mais x ao quadrado. Fica 625. Para tirar o 400 daqui, eu tenho que fazer 400 menos 400. 400 menos 400, 0. Como é uma balança numa equação, então tira dos dois lados. 400 daqui e 400 do outro lado. Para não dar desequilíbrio na balança. Sobrou 625 menos 400. 225 é igual a x ao quadrado. Professor, eu não sei mexer com raiz. Tudo bem. Então, em vez de você mexer com a raiz, ó, 225... é igual a x, você trabalha em cima disso daqui então. 225 é igual. X ao quadrado é um número vezes ele mesmo. Então que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 225? Usa a lógica do raciocínio. 10 vezes 10
100. Não é menor, então tem que ser um número maior do que 10. 11, o final é 1. 12, o final é 4. 13, o final é 9, porque 3 vezes 3 é 9. 4, o final é 16. 5, o final é 5, porque 5 vezes 5, 25. Então coloco 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 5. 7 com 5, 12. Sobe 1, 2. 225. Opa, então x é igual a 15. Ó. 15 vezes 15, 225. Tranquilamente chegou no mesmo resultado. Questão 38. Vai dizer assim que um diretor de uma empresa vai promover 2 pessoas dos setores de logística e do setor de contabilidade. Trabalham nesses setores homens e mulheres. Se for escolhida uma mulher, tem uma condição, é um chefe por cada setor. Se for escolhida uma mulher para contabilidade, no setor de logística tem que ser um homem. Se for escolhido um homem na contabilidade, no setor de logística tem que ser mulher, tem que ser sexos diferentes, ó. Não podem ser do mesmo sexo. Dá para resolver essa questão rapidamente, porque eu tenho uma condição que ela deu já. De mulheres, eu posso escolher uma entre 4. Se eu escolhi uma entre 4 aqui, da logística, então na contabilidade eu tenho que escolher necessariamente homem. Então 4 vezes 3, 12. Então eu tenho 12 possibilidades na primeira escolha. Se na logística for a mulher escolhida primeiro. Então são 12 mais. Agora vamos passar para os homens. Se na logística for escolhido um homem, eu posso escolher 6 entre 1. 1 entre 6, quer dizer. Então são 6 possibilidades de homens. Então se eu escolher homem na logística, só pode ser o que na contabilidade? Mulheres. Então 1 entre 7. 6 vezes 7, 42. 42 mais 12, exatamente, 54. Alternativa C. Professor, mais uma vez eu não sei chegar nesse raciocínio rápido e lógico. É claro que não vai chegar da noite para o dia, nem você olhando. Esse raciocínio veio de uma fórmula, que é a fórmula da combinação. Temos no princípio fundamental da contagem a combinação e o arranjo. Então eu posso fazer a combinação tranquila aqui. Que eu fiz primeiro a combinação entre o setor da logística se for mulher. Se for mulher são 4 em 1, ou então 1 em 4, vezes se for mulher na primeira, então a segunda combinação vai ser na contabilidade homem. Contabilidade homem 3, eu posso escolher 1 chefe. Mais a combinação da logística, agora se cair a logística, se for um homem que vai ser o chefe. Então é 6 entre 1 vezes a combinação. Escolhi um homem na logística, pode ser na contabilidade quem? Mulher. Contabilidade então é 7 possibilidades para escolher entre... Não, 1 entre 7. Como é que eu sei que eu multipliquei direto? Vamos fazer a fórmula aqui da combinação. Então, usando a fórmula da combinação, fica assim: 4 fatorial dividido por 4 menos 1 fatorial vezes 1 fatorial, que é igual 4 vezes 3 fatorial dividido 4 menos 1, 3. 3 fatorial, 1 fatorial é 1. 3 fatorial dividido por 3 fatorial, ou seja, um número dividido por ele mesmo, dá 1. Simplifica aqui, fica 4 vezes 1. Exatamente. 4, ó, combinação de 1 tirar 4, são 4 possibilidades. Eu tenho 4 mulheres para escolher, 4 possibilidades. Então, naturalmente aqui, a combinação de uma entre 3 possibilidades me dá somente só 3. São 3 homens aqui.
Então, ó, 4 vezes 3, naturalmente vai ficar assim meu total de possibilidades para que as promoções ocorram. Então são 4 vezes 3, mais 6 vezes 7, que é igual a 12, mais 6 vezes 7, 42. 54. Alternativa C. Professor, mas como é que eu sei que usa a combinação e não o arranjo? E o que é o fatorial de um número? Então vamos aqui por partes. 3 fatorial. Quando você vê 3 e um ponto de exclamação na matemática, não é o número 3 apareceu. Não é nada de espanto. Isso daqui é simplesmente você pegar este número e fazer o processo multiplicativo, porque na multiplicação nós temos os fatores. A ordem do fator não altera o produto. Então, é sempre o número abaixo dele em ordem regressiva, de 1 em 1. O que vem antes do 3? 2. 3 vezes 2. O que vem antes do 2? 1. Vezes 1, que é igual a 3 vezes 2, 6. Isso é o fatorial de um número. Então 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então o fatorial é esse. Como é que eu sei que arranjo que é combinação e não arranjo? Vamos colocar aqui uma situação de arranjo. Arranjo, eu tenho, por exemplo, os números 2, 5, 7 e 9 para escolher números de 2 algarismos entre esses dígitos aqui. Então, 2 algarismos, eu posso escolher o número 25, posso formar o número 79 e assim por diante. Se eu trocar a ordem deles, 5 vem na frente, o 2 vem atrás, o 9 eu troco com 7. 25 é diferente de 52? 97 é diferente de 79, mas tem um dígito 2 e 5, 2 e 5. Se alterou o resultado quando você trocou, então é problema de arranjo. E combinação? Combinação é uma situação assim fácil. Vamos jogar 7 pessoas para escolher time de 5 pessoas. Então eu tenho 7 pessoas para escolher um time de 5. Então eu posso escolher, por exemplo, Mateus, Lucas, Paulo, João e Natan, por exemplo. Está aqui. Então esse time foi escolhido. Agora se eu trocar essa ordem do time, então em vez de o Mateus vem, ele está aqui, ele vem para cá. Então Mateus aqui, vamos colocar João aqui, Paulo e Natan. Alterou a posição dos jogadores aqui na fila. Mas vai alterar os jogadores? Não. Quando você muda a posição no seu conjunto e não altera, você usa a combinação. Aí é outro estudo que você vai ter que estudar como é a fórmula. Por que chegou nessa fórmula aqui da combinação? Como é que é a fórmula do arranjo? É outro estudo. Vamos resolver agora a última questão. A 39. Temos um programador que precisa criar modelos arquitetônicos em um software. E esse modelo arquitetônico ele envolve uma expressão matemática que vai fazer o cálculo desta área achurada, dessa área pintada deste quadrado. Então, qual expressão matemática, as alternativas estão aqui, que ele vai usar para fazer o cálculo desta área achurada? Não importa o valor do quadrado. O importante é que tem uma expressão matemática. E esse software tem que funcionar e ele tem que fazer essa criação. Mas para criar esse software ele tem que fazer a fórmula. Para isso, a questão ela vai me dar alguns dados. Vai falar que A, B, C, D é um quadrado. Qual o lado desse quadrado? O quadrado não tem todos os lados iguais, ele deu como X o lado desse quadrado. Então coloco X aqui. Vai falar que esse triângulo, vai falar que formou um triângulo aqui, AEF, que a gente vê claramente que é um triângulo retângulo. Vai versar também que a distância entre A e E, ele é a metade de AB. E a distância entre AB, ele é X. Então vai falar assim, esses dados tranquilos aqui, que AE, a distância entre A e E, é a metade
de AB, e AB vale x, então é x sobre 2. E que a F, a distância entre A e F, é 2/3 da distância entre A e D. AD também vale x, que é o lado do quadrado. Então é 2/3 do lado x. Então o que nós temos aqui agora para resolver essa questão? Nós simplesmente fazemos que a expressão matemática é igual à área do quadrado menos a área do quadrado, que eu quero considerar que essa área rachurada, menos a área do triângulo. A área do triângulo. Então vamos calcular por partes, primeiro a área do quadrado. A área do quadrado é a mais fácil que tem, porque é um lado vezes o outro. X vezes x. Quanto que é x vezes x? O número vezes ele mesmo. Não coloca 2x porque vai ser uma coisa meio diferente. É x ao quadrado. X vezes x. X ao quadrado. Então achamos aqui a área do quadrado. Tranquilo. Agora falta achar agora a área do triângulo. A área do triângulo, triângulo retângulo, também é fácil. É a base do triângulo. Qual a base do triângulo? AF. AF vale 2/3 de x. Então, AF, 2/3 de x, ó, a base do triângulo, vezes a altura do triângulo. A altura é a distância entre A e E. A e E é x sobre 2. Então, x sobre 2. Tudo isso daqui dividido por 2. Tranquilamente a gente vai desenvolver aqui a área do triângulo. Então, a área do triângulo vai ficar 2x vezes x, 2x ao quadrado. 3 vezes 2, 6. Simplificando aqui, isso aqui tudo dividido por 2, que é igual. Vou fazer aqui embaixo. Na divisão, o que você faz? Você altera os resultados aqui, inverte eles, né? O 2 desce, uma multiplicação. E como que está uma divisão por 1, 1 sobe, que é igual a 2x ao quadrado sobre 12. Simplificando aqui, a área do triângulo é igual 12 dividido por 2 e 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, então sobra x ao quadrado sobre 6. Tranquilamente já dá para resolver a nossa questão, que a nossa expressão matemática vai ficar a área do quadrado, que é x ao quadrado, menos a área do triângulo, que é x ao quadrado sobre 6. Aqui nós vamos fazer, como é fração, a técnica japonesa, que é este número de baixo vezes o de baixo, vai dar 6. Agora você faz uma multiplicação em cruz, ou em x, né? 6 vezes x ao quadrado, esse por esse daqui, 6x ao quadrado, menos 1 vezes x ao quadrado, que é igual 6x ao quadrado menos x ao quadrado, 5x ao quadrado. Tudo isso sobre 6. Já dá para tirar nossa resposta aqui. Vai ficar a mesma coisa que fosse 5/6 vezes x ao quadrado, alternativa B. Ficando assim, mais essas 3 questões. Até o nosso próximo encontro e obrigado a todos.